Margem esquerda deste mundo. Mas aquela marca depois logo são de charradinho, que eles vão especial e o pé do flacos. Depois dos teus ceifeiros, trago no peito gravado, ó minha terra morena, bandeira sonhada, ó minha terra morena, bandeira sonhada. Terra sangrenta, leva, terra morena de muda. Vilas da angústia em mudar, não será nem balizar. Estava a ver, isso é difícil. Posso aqui eles mais tarde, posso falar. Pois, cuidado de ver. Quer se mexer daqui aqui? Vai ver, camarada. Dia. Olá, camarada. Esse gajo vai ao carro, vai entrar. Bom dia. Eu não podia dar o meu que está toda A mulher madura. Não era vermelha, mas era uma passadeira. Show! Show! É secundariar. Estava a proteger Onde não anda ceifando, já o campo se faz ver, já o campo se faz ver. E em cada hora se perde, cada hora que demora, Pedro no mar navegando. Não é Pedro pescador, nem no mar mimador. com do mar havia de puxar umas coisitas com este. Opa, iam reacionar. Nem soldado, A São Solene é que foi. Sim, e a São. Mas dúvidas havia na São Solene. Porque a Assembleia. Eu até na altura disse que eles tiveram de poeira. mas está lá aí uma meio está lá. deixou um nome bordado e era feito soldado. Era feito soldado. Agora não faz isso. Não é feito para criança, nem no mar é feliz, nem no mar é feliz.
Deixa o mundo mudar. Era apenas saudade. Era Vocês podiam ter avisado para aqui não tinha chegado. Ela foi isso. Eles querem ir para o inferno, lá vai ver e vão lá voltar. Então não vai. É, o inferno é aqui, cara. Há inferno ainda que maneira. Mas, de qualquer das formas, ainda tem. Sim, é preciso fazer as infraestruturas básicas. Tem infraestruturas básicas. Morada grave. Peço desculpa. Depois dos incidentes do trânsito, bem consigo? Muito bem. Então onde é que está a nossa unidade? Está aqui. Tudo bem. Olá, Eduardo, estás bom? Bom dia. Olá, deixa-me cumprimentar só. Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo muito bem. Bom dia. Bom dia, Milena. Bom dia. Bom dia, meus chefes. Bom dia, Costa. Olá, Palmeira. Então, Bom dia a todos, assim, pá. Olá, que já pessoal. Bom dia a todos. E agora vamos fazer, como é que se faz isto? Eu nunca sei se foi para falar, não sei comigo. Falta o Lofaí. Falta uma pessoa, tem um melhor. Falta uma pessoa ainda. Onde é que está? Está aqui. Só alguém chamou outra coisa, a não ser praça, está a ter que depois emendar a tua. Isto é esta praça toda, é a praça principal. E eu também estou. E ouvi dizer que chama-se praça. Não são só os técnicos que Isto é praça, trabalham. esta praça toda. Emendar-se-á. Não é porque algumas pessoas não podem ficar em pé. Valia a pena, porque tem que se encontrar sempre a oportunidade para a gente conseguir. É mesmo praça. Não, é uma enorme. É Vocês estão a trabalhar, mas saem depois de uns segundos, o que o patrão autorizar. Vamos E aqui começar. a minha sai tudo. Ora, Não é culpa vossa. está bem, melhor. Desde que não estejam à minha espera, eu Bons posso esperar no profissionais, tempo. só depende. Se eu não gosto de estejam à minha espera, de resto. De resto, bem, tudo bom, muito graças. Ainda não cumprimentei. Está bom. É o homem mais importante da Muito bem. E temos que ver se o homem vem. Se não houver mais historiador, faço outro historiador, para não ter problema nenhum. Não sei se consigo reproduzir fielmente, mas algumas coisas ainda saberei. Safava são 11. Safava são 11, claro. E até contava outras histórias que ele não vai contar e que eu contaria de qualquer maneira. Mas tudo bem. Tudo muito bem.
Bom dia. Mas alguém conta para o senhor? Sim. Ele está a chegar. E ele já está a chegar. Ele disse 6 minutos. Quando ele chegasse, até podia ser a última intervenção, não tem problema nenhum. Não, eu aqui atrás faço o meu trabalho e não prejudico aqui o... Não posso dar as pessoas. Não prejudico aqui o da comunicação social. Fazemos isto. Vai de cada lado. A doutora Paulina aqui comigo, da Assembleia Municipal. Esses pormenores, Zé Pedro, onde é que esse está ali à beira do Sr. Vereador? Tem que ir ali para a beira do Sr. Secretário-Geral. Ainda vai o speaker primeiro. Dentro do filme. Outro dia, vamos dar início à cerimónia com o chegar da placa alusiva à Praceta Álvaro Cunhal. Vamos agora ter uma questão do coro do Orfeu Martins, direito do Estado das Tendas, do Acordai e da Boa Moreira. Este mar sem cais nem luz de faróis, e acordai depois das lutas finais os nossos heróis que dormem nos corvais.
O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira, à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Fantástica, rapariga. Nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Fascismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Isso é fantástico. Vamos lá. Vamos convidar a atenção novamente e teremos agora a intervenção do professor Manuel Lopes, que irá fazer uma evocação da figura de Álvaro Cunhal. Muito bom dia a todos. Boa hora, a Câmara Municipal de Matosinhos, nos convite, agradeço. Tomou a iniciativa de designar com o nome de Álvaro Cunhal, atribuir o nome de Álvaro Cunhal a um espaço deste município. Dar nomes às ruas e às praças e aos locais públicos da nossa sociedade é uma forma de política da memória, representa opções na forma como coletivamente, e neste caso institucionalmente, o município entende que deve ser feita a memória, é uma proposta, que deve ser recordado o passado, e neste caso o passado recente. A figura da vida de Álvaro Cunhal confunde-se com a vida dos portugueses ao longo dos últimos 100 anos. Nascido, como sabemos, em 2013. É aos 16 anos que começa a sua atividade política na área das organizações ligadas ao Partido Comunista, designadamente ao Socorro Vermelho Internacional e sobretudo, à Federação dos Jovens Comunistas Portugueses. E é com menos de 24 anos, com 23 anos ainda, nascido em 1913, a sua primeira prisão ocorre em 1937. Os anos 30 são anos muito intensos, como sabemos, são os anos das vésperas, os anos do triunfo do nazismo e do fascismo um pouco por toda a Europa e do arranque do maior conflito de toda a história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, e são anos nos quais, em Portugal, como no resto do mundo, todas as pessoas foram chamadas a tomar uma atitude política. E particularmente aquele lado do nosso país, com a Guerra Civil Espanhola, em cujo início, cujo arranjo, um ano de trás, não para aguentar ainda, em cujo arranque, por coincidência, Álvaro Cunhal está em Madrid, numa viagem de regresso de Moscou, aonde tinha iniciado, insisto, muito jovem, um trabalho de tentativa de cozer à escala, de reunir ligações à escala internacional do movimento comunista internacional. O que é importante destes anos, entre outros aspectos,
sublinhar o facto de um muito jovem estudante de Direito, militante e ativista político, como já sabemos desde inícios dos anos 30, ter a confiança de um conjunto de pessoas sujeitos às regras extraordinariamente difíceis da clandestinidade, na fase mais dura, mais repressiva de todo o salazarismo, não tem até comparação com os anos do pós-Segunda Guerra Mundial, com os anos da campanha de Delgado, com os anos da repressão do movimento estudantil, ou mesmo até com os últimos anos da ditadura, todos eles, evidentemente, muito duros para a população portuguesa, mas os anos 30 mais duros ainda, mais brutais ainda. E nesse período muito duro ele tinha a confiança de um conjunto de pessoas acusadas permanentemente pela organização repressiva do regime e é assim que em 37 pela primeira vez a então PVDE, futura PIDE, o prende, repetirá em 1940 e já sabemos é nesse momento que completará a sua licenciatura em Direito com uma extraordinariamente ousada e inédita estudo académico, tese sobre o problema do aborto e as suas consequências sociais em Portugal. Durante os anos seguintes, Álvaro Cunhal transformar-se-á na ausência de um secretário-geral do Partido Comunista que tinha sido preso em 1935 e enviado para o Tarrafal, onde morrerá em 1942, Bento Gonçalves, outra figura central da primeira metade do século português, acabará por ser uma das figuras mais destacadas, sem ser o líder do partido, das figuras mais destacadas da única organização que conseguia manter, ao longo de todos estes anos, na resistência antifascista, uma estrutura clandestina. É em 1949, contudo, depois de 4 anos de luta muito intensa posterior à Segunda Guerra Mundial para tentar derrubar um dos últimos regimes fascistas da Europa, que Álvaro Cunhal é preso e manter-se-á preso durante 11 anos consecutivos, até à extraordinária fuga da fortaleza de Peniche, uma prisão de alta segurança da polícia política, que ocorrerá em janeiro de 1960, conjuntamente com vários outros camaradas, como sabemos. Seguem-se, depois de alguns meses em Portugal, seguem-se 13 anos de exílio, os anos de 61 a 74, que começa, já o vemos, aos 48 anos deste homem e que só terminará praticamente aos 61, aos 60 anos de idade, ainda não cumpriu 61, quando regressa a Portugal. Álvaro Cunhal dedicou, portanto, a maioria da sua vida a uma luta política feita nas piores e mais difíceis condições e que não se confunde não se pode de forma alguma confundir com aquilo que por grande parte da sociedade portuguesa se está a desenvolver, a ideia da indignidade da atividade política. Este é um homem que dedicou grande parte da sua, ou quase a totalidade da sua vida, evidentemente, à atividade política, mas fê-lo nas piores condições e nas mais difíceis, fê-lo numa opção extraordinariamente difícil do ponto de vista humano. Recordemos, queria terminar, também no exílio já agora, um aspecto importante em que Álvaro Cunhal será pai e em que, no fundo, não será obviamente a primeira vez, mas que finalmente tem um mínimo de liberdade, apesar da situação extraordinariamente complexa, que evidentemente é do exílio, terá um mínimo de liberdade para desenvolver uma parte da sua vida afetiva por um lado e, por outro lado, consolidar aquela que foi ao longo de todos estes anos, e desigualmente nos anos da detenção política, da prisão, a capacidade de a disciplina intelectual de desenvolver uma atividade da qual resultam várias novelas, a mais conhecida e a mais simbólica de todas, já o sabemos, Até Amanhã, Camaradas, uma profundamente humana e política a explicação das condições terríveis da clandestinidade. Em 61 regressou. Menciono aqui só muito brevemente as últimas palavras de um poema que a irmã, Eugénia Cunhal, lhe tinha dedicado havia anos, no qual dizia: pois quando vieres, não és só tu que vens, é todo um novo mundo que despontará lá fora quando vieres. Uma última menção que creio é sempre útil recordar, uma vez mais, para no momento em que a recuperação da dignidade da política e da necessidade absoluta de todos nós, enquanto cidadãos, a assumirmos como uma parte das nossas vidas, sobretudo no momento de terrível devastação social que sofremos, recordar um famoso poema muito curto que todos conhecerão, de Bertolt Brecht, um poeta, dramaturgo alemão dos anos 30 e dos anos 40, no qual ele dizia: há quem lute um dia, e esses são, entre aqueles que lutam um dia e esses são bons. Há os que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são naturalmente muito bons. Mas há os que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Muito obrigado.
palavra o Sr. Secretário-Geral do Partido Comunista Português, Jerónimo Sousa. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Senhores Vereadores e Senhores Membros da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Junta de São Mamed de Infesta e Senhora da Hora, minhas senhoras e meus senhores, camaradas aqui presentes. Permitam-me que, em nome do meu partido, saúde a decisão do município de Matosinhos em distinguir essa personalidade fascinante e multifacetada do nosso Portugal contemporâneo, político e estadista de dimensão nacional e internacional, intelectual, homem da cultura e das artes, que foi Álvaro Cunhal, dando o seu nome a esta praceta que agora se inaugura. Uma decisão tomada há algum tempo e que, muito justamente, se concretiza no preciso momento em que comemoramos o 40º aniversário da Revolução de Abril, esse empolgante empreendimento do nosso povo, o mais avançado da nossa modernidade, que Álvaro Cunhal definiu como uma revolução libertadora, com tão profunda transformação da vida nacional, que se pode considerar um dos momentos mais altos da vida e da história do povo português e de Portugal. Não podíamos ter escolhido data melhor para a homenagem que aqui prestamos àquele que foi, sem dúvida, uma personalidade central da resistência ao fascismo e do desbravar dos caminhos que nos haveriam de conduzir à Revolução de Abril, ao seu desenvolvimento, à consolidação do regime democrático. Homenagem a um homem que foi um protagonista destacado, presente nos mais significativos e importantes acontecimentos da nossa vida coletiva no último século e princípio do presente, combatente intrépido que se entregou com denominada abnegação, resistindo às mais terríveis e duras provas da vida clandestina, prisão, dedicada à causa da liberdade, da democracia, da emancipação social e humana, pelos direitos dos explorados e oprimidos. Num percurso que o haveria de trazer desde muito cedo a estas terras do norte do país, que percorreu les a les, descendo a rede que ligava aos grandes centros industriais ao mundo do trabalho, à luta pela sua própria emancipação, que tinha, como em terras como as de Matosinhos, uma referência de combate e coragem, particularmente os seus pescadores, conserveiras, operários têxteis. Esse mundo de trabalho e de dignidade, cujas vidas e problemas e aspirações acompanhou, estudou e procurou, como combatente revolucionário, dar resposta. Personalidade de invulgar caráter, inteligência, homem de firmes convicções, político de ação e autor de uma obra notável, Álvaro Cunhal dedicou toda a sua vida e o melhor do seu saber como dirigente do PCP, como deputado, como Ministro da República nos governos provisórios de Abril, como Conselheiro do Estado à defesa dos interesses do seu povo e do desenvolvimento do seu país. Álvaro Cunhal assumiu responsabilidades em órgãos de poder, nomeadamente no Governo de Portugal, num momento decisivo da vida do nosso país e num quadro de grande complexidade e exigência. A sua imediata integração no primeiro governo provisório, saído da Revolução de Abril de 1974, significava não apenas o reconhecimento do seu trajeto de lutador antifascista, da sua elevada capacidade política e de liderança, mas o inestimável e inigualável papel que desempenhou na teorização da Revolução Portuguesa. Homem de Abril, Álvaro Cunhal deu um contributo precioso com a sua ação, mas particularmente com essa obra notável que é o Rumo à Vitória, e que inquestionavelmente apontou os caminhos e criou condições para a Revolução Libertadora de Abril, à sua defesa e consolidação, às profundas transformações revolucionárias operadas na sociedade portuguesa. Obra marcante que haveria de ter um grande impacto e influência em largos setores do movimento democrático e na dinâmica e unidade das forças da oposição ao regime de Salazar e Caetano. Mas a dimensão política e de estadista não se revela apenas nos períodos de resistência ao fascismo e dos períodos de grandes avanços revolucionários. A sua dimensão de político e estadista
está patente nos combates em defesa das conquistas e realizações de Abril, dos seus valores, nas batalhas que travou em defesa da Constituição e do projeto que ela transporta. Dirigente político experimentado, estudioso e conhecedor da realidade portuguesa e das relações internacionais, Álvaro Cunhal combinou sempre uma esforçada intervenção concreta sobre a realidade com uma profícua produção teórica para responder aos problemas da sociedade portuguesa e à concretização de um projeto de desenvolvimento soberano do país. Possuidor de uma densa cultura e de uma grande dimensão humanista, deixou-nos um valioso legado teórico de estudos e análise política e histórica, mas igualmente uma importante produção artística. Um abundante e valioso património que reflete o pensamento de grande riqueza e atualidade, que é uma herança de todos os que aspiram a construir um mundo melhor e mais justo, mas também mais belo. Um acervo de estudos e ensaio político, abarcando uma diversidade de objetos e temas e uma abundante análise de um olhar permanente sobre os mais variados problemas do país e da vida internacional, de eminente pendor político, que podem ser encontradas nos seus discursos políticos, editados em 23 volumes, nas obras escolhidas e muitas outras obras. Álvaro Cunhal interligou a sua ação, a sua intervenção revolucionária no plano político com um apaixonado interesse por todas as esferas da vida, nomeadamente na atividade da criação artística. Autor de uma arte comprometida e por onde perpassa o povo que sofre e luta, Álvaro Cunhal cria uma dezena de obras literárias, como o romance Até Amanhã, Camaradas, e a novela 5 Dias, 5 Noites, mas igualmente pinturas de quadros e desenhos e importantes ensaios sobre a estética. A vida, pensamento e a luta de Álvaro Cunhal justificam a homenagem que o país lhe tem prestado. Uma homenagem que neste momento inquietantes fenómenos de regressão social e retrocesso civilizacional tanto mais justifica para demonstrar que os políticos não são todos iguais e que a atividade política pode e deve ser uma atividade nobre. Nesta matéria, também Álvaro Cunhal nos deixa um imenso legado. Deixa-nos, desde logo, esse grande exemplo de entrega desinteressada ao serviço da causa pública que abraçou. Uma concepção do exercício da atividade política entendida como realizada para servir o povo e o país e não interesses pessoais ou de grupo. Uma concepção onde está presente a recusa de vantagens sociais ou de privilégios pessoais. Uma concepção do exercício da atividade política conduzida por valores políticos éticos, desde logo o valor do respeito pela verdade. Uma concepção que rejeita a demagogia, a retórica, a política espetáculo, as exibições teatrais ou a política de criação de factos políticos. Práticas que conduzem à impunidade, ao abuso de poder e à corrupção. Dizia Álvaro Cunhal que política é uma palavra digna, significa uma orientação, uma proposta e uma intervenção destinada a resolver os problemas que se colocam na vida de qualquer sociedade. Álvaro Cunhal foi bem o exemplo do político que dignificou a atividade política como uma atividade nobre, porque exclusivamente ao serviço da resolução dos problemas do país e do povo. Neste momento de homenagem, que é também de comemoração, se podemos afirmar que a Revolução de Abril é o momento maior da nossa história, devemos também afirmar, com toda a confiança, que o melhor caminho histórico de Abril ainda está para vir e que mais tarde ou mais cedo a luta dos trabalhadores e do povo, a luta dos democratas, a luta de todos os que sabem que a história está longe de ter chegado ao fim, não deixarão morrer o sonho de ver retomados os caminhos de Abril e a concretização dos seus valores. Os valores da liberdade, da emancipação social, do Estado ao serviço do povo e não da exploração, do desenvolvimento visando a melhoria da qualidade de vida dos portugueses, o pleno emprego, uma justa e equilibrada repartição da riqueza nacional, da soberania, da independência nacional. Nós temos a convicção que o generoso projeto de Abril e os seus valores acabarão por se revelar como uma necessidade objetiva na concretização de um Portugal fraterno e de progresso. É para nós inquestionável que são os povos que fazem a história, mas é inquestionável também que ela precisa do concurso de homens certos
e em cada momento para lhe dar rumo e movimento. De homens como Álvaro Cunhal, que conhecendo a realidade e os desafios do seu tempo, são capazes igualmente de compreender e interpretar as aspirações mais profundas do povo e lhe dar sentido. Mais uma vez, muito obrigado. Saudamos a decisão do município de Matosinhos, envolvendo aqui a população do concelho. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Miguel Pinto. Sr. Secretário-Geral do PCP, meus caros amigos, Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Junta, homenagear Álvaro Cunhal é um objetivo que, desde 2005, por proposta unânime na Assembleia Municipal, íamos prosseguir. Acontece que não se pode homenagear um homem da dimensão de Álvaro Cunhal sem encontrar o espaço digno à dimensão daquilo que foi o seu percurso histórico. E estou profundamente feliz porque, por sugestão do Zé Pedro, vereador da Câmara Municipal de Matosinhos, aproveitámos o ensejo dos 40 anos do 25 de Abril e, tendo encontrado um espaço que confere dignidade ao nome de Álvaro Cunhal, decidimos associar às comemorações dos 40 anos a homenagem devida ao nosso concidadão Álvaro Cunhal. E fazemos-lo porque, no momento em que é efetivamente necessário olhar para aqueles que dentro de nós se elevaram acima da mediania. Nós somos um povo com uma larga história. Eu costumo dizer que somos o povo mais curioso do mundo, porque herdeiros dos visigodos, dos celtas, daqueles que mais longe chegaram na Europa quando um dia invadiram o Império Romano, aportados aqui, a este rincão da península, tivemos a curiosidade de ver o que é que havia por esse mundo fora. E hoje, se há globalização, boa ou má não interessa, deve-se muito ao momento em que os portugueses descobriram, ou decidiram descobrir, que o mar, afinal, era algo que podia ser usado, que era algo que podia ser percorrido, e esqueceram os medos de então, das imagens que diziam que quem fosse pelo mar fora haveria de cair ou haveria de se encontrar com monstros, e resolveram unir o mundo num espaço que eu espero um dia possa ser um espaço de fraternidade. Tenho a certeza que seria isso que desejaria Álvaro Cunhal. Mas esse povo é demasiadas vezes, muitas vezes e demasiadas vezes aprovocado. Há quem faça permanentemente a retórica de que nós não somos capazes. Este povo que foi capaz dos descobrimentos. Este povo que em 40 anos deu a volta completa ao país, continua a ter que ouvir permanentemente gente que acha que nós só podemos ser mão de obra barata. E é nestas alturas em que nós mais precisamos de autoconfiança. É nestas alturas em que a gente precisa puxar para cima os espíritos portugueses que temos que olhar para aqueles que dentro de nós, ao longo da história, se elevaram acima da mediania. E com tudo aquilo que a gente possa pensar sobre Álvaro Cunhal, há uma coisa que ninguém o nega: ele foi um português maior. Foi alguém que se elevou acima da mediania dos portugueses. E, se me permitem, há 5 características do Álvaro Cunhal que eu gosto particularmente. A primeira é que ele era um engajado. Eu gosto desta palavra, engajado. Significa alguém comprometido com a sua comunidade, alguém que não fica indiferente, não roça as esquinas dizendo mal de tudo e de todos, mas antes que venha à luta, trabalha, esforça-se por mudar e por ir atrás dos sonhos em que acredita. E Álvaro Cunhal, desde mais terra, juventude, foi um engajado total. Ele respirava a vida da sua comunidade. Foi preso, torturado, conhece-lhe bem a história, mas esta característica, uma característica que tem que contagiar os cidadãos, porque quem fica de fora
quem se abstém, quem se afasta, esse vai ter o condão de ver a sua decisão não contar para nada e a decisão dos outros, que eventualmente ele não gosta, contar em dobro, porque há um ausente que deu lugar a que outro ocupasse o seu espaço político. É por isso que nesta homenagem a Álvaro Cunhal, eu apelo a todos, mesmo aqueles que estão mais reticentes, mesmo aqueles que não gostam, mesmo aqueles que acham que a política é uma coisa difícil, lembrem-se sempre que quem se abstém da política está a deixar que o outro determine o seu futuro e está a deixar que o outro, de quem nós não gostamos, determine o que é que vai ser o nosso amanhã. Façam como Álvaro Cunhal e venham engajar-se connosco, venham participar, porque é assim que deve ser, porque tudo isto deve ser resultado da participação coletiva. A outra característica que eu gosto muito de Álvaro Cunhal é que era um homem determinado. Ele nunca desistiu. O seu percurso é o percurso de alguém que fixou um objetivo e manteve-se firme até à sua morte. É um homem que nos ensina que a persistência é algo que nos devemos manter, sobretudo quando os nossos objetivos são novos. Engajado e determinado, esta era uma característica de Álvaro Cunhal que eu aprecio, porque, pela minha parte, eu também gosto de ser engajado, também me sinto determinado e espero que essa determinação também contagie igualmente os portugueses. Mas há uma característica que por vezes não relevamos muito a Álvaro Cunhal, mas que eu aprecio, é que era um homem flexível, inteligente. Era um homem que sabia tomar as decisões no momento oportuno. Ele não era um obstinado, era teimoso, com certeza, porque conheço muito pouca gente que seja inteligente, que não seja simultaneamente teimosa. Mas Álvaro Cunhal era alguém que percebia em cada momento onde é que estava o interesse principal. E se fosse preciso fazer cedências, se fosse preciso, eu diria, chegar a acordos para conseguir um bem maior, ele fez várias vezes ao longo da sua vida política e Portugal beneficiou muito desses momentos em que Álvaro Cunhal soube estar à altura de perceber quais eram os caminhos da história e onde é que estava o interesse maior dos portugueses. Eu tenho para mim que a política não é a arte de afirmar persporrentemente as nossas ideias, sejam elas quais forem, mas a arte de conseguir transformar a vida do povo através de um caminho que dê resultados. O que significa que quem tem objetivos, e independentemente da coerência, porque Álvaro Cunhal sempre foi um homem coerente, é preciso saber lá chegar. É preciso saber atingir o objetivo. É preciso materializar esse objetivo em coisas concretas. E Álvaro Cunhal fê-lo porque, para além do mais, sempre usou de uma inteligência que era notável. A terceira, ou a quarta característica que eu gosto muito em Álvaro Cunhal é que ele foi um antifascista. E um antifascista é para mim, desde logo, um belo cartão de visita para qualquer personalidade. Alguém que recusou desde cedo e que lutou contra um dos regimes mais bárbaros que se pode conceber. Certos, dirão alguns que o nosso regime fascista foi de grandes costumes. Não é por isso que a gente não tem notícias de tortura, não é por isso que a gente não tem notícias de morte, e não é por isso que, porventura, o nosso fascismo foi dos piores que ocorreu na Europa, porque enquanto os outros eram barbaramente violentos, o nosso empurrou-nos para a ignorância porque nos queria pobres e capazes de ser subjugados em cada momento. A característica mais triste do nosso fascismo foi este apelo à ignorância, manter o povo na ignorância, e se quisermos perceber o que é que mais resultou de Abril, este salto espetacular das escolas, esta alteração completa da formação dos portugueses, porque o fascismo queria-nos, de facto, ignorante. E Álvaro Cunhal foi um dos maiores antifascistas da história do país. E permita-me, meu caro Jerónimo de Sousa, que diga uma última característica que eu particularmente aprecio em Álvaro Cunhal. Não vou falar da cultura, porque toda a gente sabe e toda a gente conhece aquilo que é a obra de Álvaro Cunhal. E saindo um bocadinho daquilo que devia ser o consenso, e o Presidente da Câmara também está obrigado, uma das coisas que eu gosto de Álvaro Cunhal é que era um homem de esquerda.
Um homem que se preocupava com os que mais sofriam. Um homem que se preocupava com aqueles que menos tinham. E, para mim, sou um homem de esquerda, independentemente de estar mais de acordo ou menos de acordo com algumas coisas, esta característica que nos une, lutar pelos mais pobres, por aqueles que mais sofrem, por aqueles que menos têm, lutar contra este neoliberalismo que nos vai todos os dias descaracterizando e empurrando para um mundo sem sentido. Essa característica do Álvaro Cunhal de ser um homem de esquerda é aquilo que mais fica mais fundo no meu coração. Eu acho que hoje nós temos que saber resistir. O que está aí fora é muito perigoso. Nós vivemos num mundo que está como está, graças a especuladores, graças a essa política neoliberal que está a entregar o mundo inteiro a meia dúzia de capitalistas que exploram o trabalho de toda a gente.